Agradecer também a professora Alessandra, que é minha colega no mestrado em ensino de História, que me convidou para estar com vocês aqui para trocarmos essas experiências, né? E aí, diante de todo esse contexto, né, em que a gente está vivendo, né, ou sobrevivendo, né, e reaprendendo a como dialogar com os nossos alunos, né, inventando possibilidades e resgatando algumas metodologias que nem são tão novas assim, mas nós, durante muito tempo, resistimos, né, para operacionalizá-las em sala de aula, no sentido de melhorar esse processo de ensino-aprendizagem. Eu escolhi esse título porque tem uma relação também com o meu trabalho de desenvolvimento do mestrado, que dá conta de pensar que a história ela é construída a partir de narrativas, né? São visões que se tem sobre determinados fatos, sobre determinados acontecimentos. E aí, me parece que a história, sobretudo a história escolar, a história do conhecimento produzido em sala de aula, tem relegado os alunos, né? Parece que os alunos aparecem como apêndices em boa parte dos trabalhos, né? E aí, pensando na necessidade de um aluno protagonista, né? Não no sentido em que uma educação neoliberal tem solicitado, mas no sentido de que esse protagonismo esteja colado com a ideia de autonomia, conforme tão bem pensou nosso grande mestre Paulo Freire. Então, protagonismo e autonomia são faces de uma mesma moeda, apesar de que elas se materializam, além de serem brincadas juntas, mas se materializam de forma distinta. E aí eu pediria que vocês colocassem a apresentação, para eu tentar seguir o roteirozinho, por favor. E queria agradecer a presença de todos e dizer que essa é apenas a minha terceira apresentação para os colegas, então ainda me sinto um pouco inquieto. E dizer que eu queria que vocês colocassem os seus e-mails no chat, porque eu vou depois fazer o sorteio de um livro que eu tenho sobre ensino de história e vou enviar. Depois acho que as meninas podem coletar o endereço e o nome, que aí depois do sorteio a gente dá um jeito de enviar para a casa de vocês. Bom, vamos lá. Narrativas e protagonismo juvenis nas aulas remotas. Eu já fui apresentado, pode passar esse primeiro slide, por favor. Tá, professor? Tá joia. Não apareceu o PDF, os slides? Não, é porque... Deixa eu tentar baixar aqui novamente para aguentar essa guia. Ele não está vindo, ele está vindo como PDF. Não Você está. mandou em PDF, não foi? Mandei PDF. Deixa só eu ver aqui na minha... Está em PDF. Não tem ele em PowerPoint? Não, porque eu fiz no Canvas, aí ele só dá essa possibilidade. Deixa, a não ser que eu tente eu mesmo apresentar aqui. Veja se é possível. Alguém levantou a mãozinha aí, pode falar.
porque perdem qualidade aí do material. Uma pessoa levantou a mão, acho que ela quer interagir, talvez seja para ajudar a gente aqui. Acho que é Messi. Pode falar. Pode falar, viu? Quem levantou a mão? Não, Eu posso tentar aqui só para ver se vai? Deixa eu tentar ver se eu pode, consigo. pode tentar. Ver aqui. Agora vai dar certo. Qualquer coisa eu tento novamente aqui e a gente vai passando manualmente o Se não der certo, PDF. se não der certo aqui, aí eu lhe comunico para a gente fazer isso mesmo. Aí qualquer coisa eu envio o PDF para o e-mail pessoal, porque do jeito que ficou aí, perdeu em qualidade, conforme o material que eu tinha feito. É, Vamos tentar só mais essa vez, e senão a gente vai para essa outra opção. Deixar como estava. Não tá dando certo. Pode apresentar aí esse aí mesmo. A gente vai desenvolver. então, deixa eu tentar aqui novamente, da forma como a gente estava. Vou diminuir o zoom para tentar centralizar a tela. Pronto, aqui, professor. Sim, sim. Bom, Agora eu perdi o contato com vocês, que eu estou vendo na tela da sua apresentação, tá bom? tá joia. Bom, gente, conforme o tema que a gente colocou, né, aí para falar sobre esse protagonismo, muito se tem falado sobre o protagonismo dos alunos. E esse debate ele tem tomado conta desses novos debates ligados ao novo ensino médio, a uma educação que comece a trabalhar com o aluno essa ideia de protagonismo desde a educação voltada para o ensino fundamental, em várias disciplinas, né? E aí a gente não tem amadurecido, por exemplo, em nossas formações, nesses espaços formativos, e até mesmo na universidade, esse trabalho sobre o que é esse protagonismo, né? Para que a gente busque uma maturidade. Muita gente acha que tornar o aluno protagonista é prepará-lo para o mercado de trabalho, né? E aí, de fato, existe uma visão que se assemelha com isso, mas não é nada disso que a gente vai tratar aqui. O que a gente entende de protagonismo aqui é uma prática, ou várias práticas, né? Que dê conta de construir, junto com os alunos, de acordo e dentro do cotidiano deles,
visões, né, da história, para que eles possam se compreenderem como sujeitos, né? Porque me parece que os conteúdos das nossas aulas estão bastante descolados, distantes, em vários casos, claro que não são todos os profissionais, da realidade dos alunos, porque nós construímos os nossos planos de aula a partir de alguns currículos que, por vezes, nem são debatidos, às vezes são impostos, né, de cima para baixo, e aí esses currículos não dão conta de pensar questões que atendam aos interesses desses alunos. Desculpa. A gente vive hoje um momento, né, uma geração profundamente tecnologizada, onde não faz mais sentido a gente construir nossas aulas sem pensar essas demandas. Assisti muitas lives de colegas, de professores, de estudiosos que estão pensando a gamificação no ensino. E eu mesmo trabalhei em algumas aulas da gamificação e posso dizer que foi um sucesso, né? Os alunos gostaram muito, porque o game, de fato, é um instrumento, né? É um espaço onde os alunos pisam muito, onde eles caminham, né? Onde eles estão bastante imersos. Eles têm games no celular, em casa, no computador, né? Porque o game, querendo ou não, é um braço dos jogos, né? E os jogos fazem parte da nossa vida desde sempre, desde criança, né? Compõe essa dimensão do lúdico e a gente não pode fugir a isso. A gente tem uma preocupação, às vezes, de bater o conteúdo, né, em sala de aula, e esse conteudismo, às vezes, nos sufoca e nem constrói demandas dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, pensar essa educação que vá dar conta de deixar ou de tornar o aluno protagonista diz muito sobre como construímos nossas aulas e o que esperamos dessa construção. E que tudo finaliza com uma avaliação que esteja totalmente colada com essas perspectivas. E aí a formação desses sujeitos busca, em certo sentido, se transformar a nossa sociedade, né? Transformar uma sociedade de modo que a gente pense demandas melhores, né? Uma sociedade mais equânime, e esses alunos gostam disso, eles estão interessados em contribuir com o ensino. Eu lembro que quando eu entrei, eu comecei a dar aula muito cedo, aos 17 anos, tinha acabado o ensino médio e entrar na universidade, e aí fui trabalhar com educação de jovens e adultos. Eu fui jogado num lugar que hoje me é muito caro, porque, de fato, as experiências que eu adquiri ali ficaram para o resto da vida, e eu diria que foram as melhores até então. Mas aí eu era inocente, né, com relação a muitas coisas, porque eu ainda estava em processo formativo, e até mesmo os alunos da educação de jovens e adultos, eles queriam contribuir, eu não entendia. Até quando o aluno, aquele seu aluno de 10 anos, que é quando você está trazendo alguns livros para trabalhar em sala, ele quer trazer com você, aquilo ali é uma forma dele dizer, eu quero participar desse processo, né? Eu não quero que ele seja só algo ditado, né? Que o professor chegue e diga como deva ser. Queria que passasse o próximo slide, por favor. Ok. Aí eu coloquei assim, o que é que o protagonismo produz nos alunos, né? O que é que ele ajuda nessa construção do ser cidadão, né? Um cidadão que de início é um cidadão que busca dialogar com seus pares, né? Que está num processo de socialização, que ainda não maturou esse debate, mas busca dialogar, é importante fazer trabalhos em grupo. O que esse protagonismo produz? Produz uma autoestima, né? Lembremos que se nós fomos afetados, por exemplo, nessa pandemia, imagina os nossos alunos, né? Se nós que temos uma certa maturidade fomos afetados profundamente, seja por ausências, ou seja por excessos, né? De conteúdos, de presenças, imagina os nossos alunos. Então, o protagonismo, seja ele até mesmo aqui nesse formato que a gente tem trabalhado nos últimos dias, ele produz uma autoestima, o que é algo que a gente encontra que há um dissenso, né, que a gente não encontra em muitos alunos. Muitos alunos hoje têm muitos problemas voltados para relacionamentos, né, problemas hoje em dia, muitos problemas familiares, inclusive, e a depressão é uma realidade.
Então, o protagonismo, ele torna aquele aluno com autoestima melhorada, né? Ele se vê como alguém capaz de construir. No fundo, todos nós queremos construir algo, seja coletivamente ou individualmente. E é esse protagonismo, né, essa participação dos alunos, instiga, né, esse lugar de autoestima que parece que deveria ser um dado, mas não é algo que se é construído mesmo no cotidiano da sala de aula, seja ela presencial ou virtual. Pode passar mais um pouquinho. Ai, gente, tá tão bonitinho os slides. Aí uma imagem de autoestima. Esse protagonismo também traz, pode subir, uma compreensão de si, né? O que, a Deixa eu próxima. subir. Descer, desculpa. A compreensão, até a imagem aparecer, isso. Uma compreensão de si. Uma compreensão de si, a gente entende como um termo filosófico, mas que dá conta da gente se entender, né? Como é que a gente se compreende no mundo, qual é a nossa função, qual lugar que nós ocupamos, por que estamos ali, né? Porque somos alunos, porque assistimos determinadas aulas, né? Porque e como eu moro onde moro, né? Essas reflexões têm a ver com a compreensão de si, com o lugar em que a gente está no mundo. E essa reflexão, muita gente acha que filosofia é uma demanda do ensino médio ou do ensino superior, mas o ensino que pensa, colado com a filosofia, constrói seres humanos mais compreensivos de si mesmos. Isso é muito importante, até para a construção de valores, demandas éticas, que a nossa sociedade está muito carente, né? A gente está vendo aí esses desmontes da política, isso perpassa, muitos não conseguem compreender, mas pelas bases mais íntimas da construção educacional, né, que remete até mesmo o ensino fundamental. Pode subir mais um pouquinho, né? Ou é descer que vai subir o próximo. A gente diz também que há um melhoramento do desenvolvimento intelectual, esse protagonismo, porque você assume alguns compromissos. Quando você assume determinados compromissos dentro do próprio aprendizado ou dentro de um projeto construído pela sua professora, o seu professor, esse protagonismo ajuda a melhorar esse desenvolvimento intelectual, né? Você vê que há uma melhora, e quem diz isso não sou eu, são as pesquisas, há uma melhora no rendimento desses alunos, né? Que não se traduz apenas nas notas que eles tiram, mas se traduz na forma que ele se comporta em sala, de como ele se coloca diante do mundo, né? Dentro da comunidade escolar. Então, há uma melhora nesse desenvolvimento intelectual. Pode descer mais um pouquinho, por favor. Será que a amiga caiu, que estava com os Não, slides? não, estou aqui, estou descendo. Está aparecendo, não? Pode, Apareceu? pode, pode baixar os slides. Pode? Pronto. Mas vá dizendo. Quer dizer, o slide não. Não entendi. Não tô. Será que eu tô com. Depois desse melhora o desenvolvimento intelectual, é o próximo. Então tem que subir novamente. Estão me ouvindo, gente? Alguém pode responder? Sim, está saindo. Sim, professor, dá para ouvir. Aqui. A criança com o Pessoal? celular. Sim. Eu tô olhando aqui o meu slide, porque não, esse aí não está descendo, né? Pronto, tá a criança com o Aí eu estou celular. acompanhando aqui. Aí vem Minha o imagem vai próximo subir um tópico, pouquinho, mas eficiência é para o necessário para trabalho em eu seguir os coletividade. slides. Diante desse protagonismo. Oi? Aí eu Está baixei, cortando certo? o áudio. Tinha a criança com o celular. Aí o Oi? próximo vem falando eficiência para o trabalho em coletividade. Deixa nesse ou sobe mais um pouco? Gente, só eu que não estou ouvindo, eu estou ouvindo cortando a fala de Genat 15. Está cortando. É só o meu?
O slide que está aparecendo na tela é esse que você está precisando? Oi? Pra apresentar? Eu subo ou deixo? Tá dando uma Eu estou ouvindo interferência. Eficiência para o trabalho em coletividade, né? Seria o próximo. É. Então, o protagonismo que pensa uma Alisson, demanda. Oi, licença, está em formato de slide, o meu está. mas esse que está Não, sendo apresentado tá não. não. É porque o Não, material que o não está. professor mandou foi em PDF. Aí esse aí não está. Eu estou com aqui, eu acabei de abrir, o meu está em slide. Eu posso depois mandar para vocês, tá? Aí A você gente não pode perdeu. compartilhar, não? Se pode o quê? Compartilhar o seu? Então, eu tentei. Deixa eu tentar de novo aqui, só mais essa vez. Consegui, não sei por quê. Aí tá dizendo que vai substituir a outra. Vamos ver. Precisa parar esse primeiro para poder compartilhar o outro. Né? Vou parar aqui a apresentação. Oh, Jesus, vai dar certo, viu, gente? É assim mesmo. É um período de adaptação nosso aqui nessa realidade, mas vai dar certo. Vou tentar aqui de novo. Imagina. Gente, não entendo, não entendo. Não tá, o meu está aqui na minha tela, mas não está aparecendo. Por quê? Entendo. Entendo. Tão bonitinho aqui. Apresentar umas. Professora, quando você baixou e apareceu desse jeito aí, não foi slide, não? Nossa. Oh, meu Deus. Já travou, foi tudo. Professor, Vamos lá. na barra embaixo da tela, não tem a mãozinha e depois tem um quadrado com uma seta Travou apontando para aqui cima? agora. Gente, Pronto. não tá Apresentar indo. agora. Não sei, não tá indo. Clique É uma guia, na eu acho que é em uma setinha. guia, eu tô botando no errado. Ó. Uma guia. Pronto, uma guia. Aqui, gente, desculpa, agora vai dar certo. Pronto. Quando aparecer aí, me fala. O senhor pediu para compartilhar? Quando aparecer, vocês me falam. Pronto, agora eu acho que vai. Tá falhando, por quê, Jesus? Está aparecendo já. Apareceu, gente? Apareceu. Mas também está em Apareceu para PDF. vocês? Sim, apareceu. Agora vai entrar, agora vai dar certo. Pronto, Aí aí dá eu vou precisar sair para acompanhar a tela aqui. Dá um F5 para aumentar. Eficiência para o trabalho em coletividade. Esse protagonismo, ele ajuda, né, nesse processo de construção do ensino-aprendizagem, tanto os professores, mas, sobretudo, os alunos. Né? Esse alunado, ele se torna mais eficiente para trabalhar em coletividade. Essa é uma demanda muito cara para a nossa sociedade, seja no mundo do trabalho, seja no funcionalismo público, seja na sociedade de forma geral, né? Hoje, a competitividade, ela não é de fato mais o foco da coisa. Né? Trabalhar em coletividade, né? Respeitar os diferentes, é de fato um valor muito, muito interessante e que a gente consegue construir isso em sala de aula. Né? Então, esse protagonismo, ele também é parte dessa lógica coletiva, né?
de respeito ao outro, de aprender em coletividade e aprender com o outro. Outra característica aqui, né, é um conceito muito usado, né, a gente já se formou, sabe que a autonomia, né, é, de fato, uma demanda política, né, eu diria. Porque você ser autônomo, em certo sentido, é você se colocar para o mundo, né? Se compreender em certa medida e ser aceito dentro dessas comunidades. Então, a autonomia também seria mais um ganho desse protagonismo. Outro ganho é a redução do déficit de atenção, né? É muito comum o déficit de atenção, sobretudo nesse momento em que a gente tem as nossas aulas construídas nesse espaço, né? Nesse espaço que não é um espaço rígido, físico, né? Que é muito fluido. Então, se os alunos já perdem a atenção no espaço escolar, né? No cotidiano ali, imagina nesse espaço que a gente trabalha de forma virtual. Então, é muito fácil que ele perca a atenção, né? Que ele se desvie. Aumenta o compromisso do aluno com suas obrigações escolares, é outro dado, né, desse protagonismo. Amplia a visão do aluno no que tange a sociedade, né? Ele passa a ver fora da caixinha, né? Essa é uma expressão que a gente utiliza muito. Essa ampliação da visão do aluno diz muito sobre esse trabalho coletivo, diz muito sobre os compromissos que ele assume, das responsabilidades, ainda que ele seja um jovem, né, que ele acaba tendo, né? Imagina, um pouco mais para frente, eu vou tratar de alguns formatos que a gente pode experimentar esses alunos dentro dessa lógica do protagonismo. E exatamente agora, né? Como trabalhar o protagonismo em sala de aula de história? Eu falo de história porque eu falo é um lugar de fala, né? De onde eu venho atuando. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas a gente pode pensar muitos outros. Por exemplo, a distribuição de tarefas para a turma, né, de modo que auxilie na confecção das aulas, das avaliações, dos debates, nas gincanas que eles tanto gostam, dado essa dimensão da ludicidade também, e das atividades diversas. Por exemplo, eu preciso emancipar também, né, é uma demanda que os currículos, a BNCC, os documentos anteriores, as orientações das DCN já pensavam que a gente deveria trabalhar essas questões que emancipe os alunos, né? O protagonismo é também, em justa medida, um sinônimo de emancipação. Então, tratar temas sobre questões indígenas, afrodescendentes, sobre as mulheres, né? Sobre os imigrantes, porque essa é uma demanda muito real. O nosso estado, por exemplo, hoje, eu não tenho acesso ao número exato dos dados, mas o governo do estado já pensa em uma política que atenda a uma quantidade de imigrantes venezuelanos que temos, que é bastante significativa no nosso país. Não será tão difícil que não será algo extraterrestre, talvez daqui a alguns dias, qualquer um de nós tenhamos em nossas salas de aula imigrantes, né? Essa pandemia, algumas crises humanitárias, levaram muitos sírios a migrarem para o Brasil, muitos venezuelanos. Então, como é que a gente trabalha essa noção do protagonismo com essas demandas, né? É importante esse empoderamento das mulheres, desde meninas, né? Delegando também tarefas para elas e também quebrando com esse binarismo, né, masculino e feminino. E aí, quando eu falo isso, eu ultrapasso a sala de aula de história e dialogo com outras disciplinas, né, que as meninas possam fazer educação física com os meninos, porque, em certo sentido, a gente acaba reificando esses monumentos que foram edificados aí, né, como verdades absolutas. Então, é uma das possibilidades essa distribuição de tarefas, não sei. Eu, por exemplo, já trabalhei, construí projetos, aí eu tinha um monitor até o final do bimestre e ele tinha algumas funções. Eu dava fragmentos de texto, uns excertozinhos de textos curtos para que eles lessem. Eu pedia para que eles analisassem determinadas imagens. E aí, com esse exercício, a gente já vai iniciando os alunos dentro dessa lógica. Ele já vai crescendo, né? Não apenas pensando que a história vai se reduzir a uma pura repetição. Porque, infelizmente, apesar de já termos superado, a historiografia superou isso há muito tempo,
a gente ainda continua fazendo isso, né? Nos pegamos com essas práticas que a gente deve superar. Com isso, eu não digo que em todas as turmas vai funcionar, mas aí nós vamos ver que cada turma vai nos apresentar possibilidades distintas. Por exemplo, construir outra forma de estimular esse protagonismo dos alunos. Construir coletivamente os acordos da sua disciplina. Eu gosto muito disso. No início do ano letivo, eu me coloco como alguém que traz conteúdos prontos, específicos, porque deve ser assim, né? Como um professor mediador, e também solicito dos alunos alguns conteúdos, assuntos que eles se interessam. E aí entra temas diversos que vocês já sabem muito bem, futebol, novela, jogos. E aí, na medida em que eu posso, eu vou inserindo essas demandas dele. E eu não deixo de trabalhar o meu conteúdo, né, curricular. Pelo contrário, eu trabalho dentro dessas possibilidades. Eu trabalho os games, que eles gostam tanto, mas a gente constrói um jogo, sei lá, sobre a Mesoamérica, né, os povos, os maias, os astecas e os incas, a gente consegue fazer isso. Então, eles se sentem representados porque a gente acata substancialmente alguns conteúdos, algumas metodologias que eles propõem. Acreditem, eles não sabem o que é metodologia, mas eles propõem e fazem todo sentido. E aí, vivemos em um tempo, né, em que cada dia somos mais surpreendidos com essa capacidade, né, e essa potência produtora que nossos alunos têm, né? E aí eu pergunto para vocês, mas é só uma pergunta retórica, nem precisa responder. Quais são as outras possibilidades que nós podemos utilizar para construir esse protagonismo juvenil dos nossos estudantes, dos nossos alunos? É preciso, mais do que nunca, construir com eles outra visão de mundo, né? As nossas salas de aulas, quando nós voltarmos, não serão as mesmas, né? Nós não nos sentiremos mais confortáveis depois dessa experiência aqui no espaço virtual. E eu já falei essas questões. E aí aqui eu vou trazer uma experiência. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim, professor. Eu vou trazer aqui um relato de experiências que eu trabalhei, que foi muito bom, foi muito interessante quando eu estava trabalhando com Renascimento, né? E aí depois eu estendi para outros espaços. Eu pedi, né, pensando nessa questão do aluno protagonista, dele se sentir sujeito da história, dele se colocar de forma assídua, que eles pegassem determinadas obras de arte e que eles utilizassem os instrumentos que eles têm em casa para construir essa releitura dessas obras artísticas, né, de vários autores. E aí eu fiquei apaixonado pelo resultado. Eu selecionei algumas, mas nós temos várias aqui, né? Eles foram usando os objetos em casa. Aqui nós temos o Lutero, temos aqui o Maquiavel, eu não me lembro agora especificamente, que eu acabei não colocando a legenda da menina aqui, mas é sobre uma baronesa que já é do Brasil Colônia. Aí, ó, tem Erasmo de Roterdã. Então, assim, eles se sentiram sujeitos, eles disseram assim, eu posso construir essa história a partir mesmo dessa visualidade, que é uma demanda muito real, né? Nesses tempos de Instagram, né? Os alunos adoram fazer essas releituras dos tempos de memes também, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que apresentou a dissertação dela sobre o uso de memes no ensino, e isso é muito legal, porque eles aprendem com essa dimensão do lúdico. E aí eles fizeram coisas fantásticas. Eu, pelo menos, fiquei muito satisfeito, gostei bastante. Aqui temos outras. Aqui tem uma Mona Lisa. Eles usaram todos os recursos que eles tinham para construir isso aí. Então, o que eu penso? Eu penso que, às vezes, a gente tem que, de fato, exercitar a nossa criatividade, né? Pensar fora dessa caixinha mesmo, pensar como é que eu vou tornar essa aula uma aula interessante, né? Os nossos alunos não são os mesmos, nós certamente também não somos mais, a despeito de alguma outra dificuldade que a gente vai enfrentar aí no nosso caminhar dentro da educação e desses novos formatos de educação, né?
que a gente ainda vai debater muito, será que a gente precisa avaliar esse momento, né? Mesmo sabendo que muitos alunos, principalmente os alunos, não tiveram condições materiais de acompanhar essas aulas de início, mas que alguns foram se adaptando, e eu acredito que futuramente todo aluno poderá ter, né? E aí a gente conta também com o apoio do poder público, sei lá, seu tablet, seu celular, porque há uma demanda fortíssima sobre esse ensino híbrido, né? E quem vai dizer se isso faz sentido somos nós, né? Porque iremos avaliar juntamente com a academia, né? Com a universidade, para saber em que medida nós potencializaremos o ensino e ajudaremos esses alunos e nos ajudaremos nessa construção cidadã e nessa construção de sujeitos protagonistas, né? Não no sentido, como eu já coloquei, de preparar ninguém para o mercado de trabalho, mas de preparar para a vida mesmo, de entender essas questões que nos rodeiam no cotidiano. E aí eu trago aquela clássica e nunca superada frase, né, do Paulo Freire, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. E é sobre isso que a gente está falando, sobre mudar as pessoas. Porque pessoas mudadas, pessoas protagonistas, podem transformar certamente o mundo, né? Pode transformar essa realidade. E aí eu trago aqui umas considerações finais, dizendo que o tema exposto, né, nesse trabalho não é inédito ou desconhecido, né? Exceto pelas práticas vivenciadas e propostas, que aqui é um recorte, que eu acho que a referência ficou para baixo, está embaixo, que é de Nunes, que ele fala, a partir de um trabalho que eu retirei, né, que está aí nas referências, que ele fala que isso que a gente está falando aqui, ninguém está inventando a roda, isso aqui já existia, gente. Só que a gente se conformou, em certo sentido, né, com as nossas salas de aula, e não pensamos que a nossa prática didática, sobretudo no ensino de história, poderia ir além. E além não significa nem gastar, nem ser usar tantos aparatos tecnológicos. Às vezes é usar mesmo o que a gente tem em casa, no dia a dia, no cotidiano, né, para que as pessoas tenham um insight e consigam aprender, né, e consigam se formar, consigam se emancipar para compreender as coisas que estão ao seu redor, né? E aí, são essas questões que eu trago para vocês. Aqui estão as referências. Queria agradecer a todos vocês pela audição, pedir desculpas pelos contratempos, mas isso também é uma demanda desse ensino. Talvez nós tenhamos uma internet melhorada no futuro, né? E isso não venha a acontecer, né? É isso. Muito obrigado. Bom, professor, se alguém tiver o espaço agora está aberto para as perguntas. Vocês podem se colocar no chat, certo? Para que o professor possa respondê-las. Eu não sei se eu não estou... Se eu não estou conseguindo ouvir, se sou só eu que não estou conseguindo ouvir a mediadora, nossa amiga, está só um barulho para mim. Eu vou tentar desligar meu microfone para ouvir melhor. Pode falar, Luciana. Ok. Vocês estão ouvindo? Desliguei a câmera. Dá para ouvir? É porque eu acho que você está com 3 entradas, talvez seja isso. Pode ser. Bom, pessoal, esse momento agora está à disposição de vocês para que possam perguntar, fazer perguntas ao professor. Oi. Você gostaria de falar? Para ver se o seu som sai melhor? Não estou ouvindo, gente. Não estou ouvindo. Só um ruído. Oi. Eu não sei se é a minha internet, mas aqui está funcionando, mas não estou conseguindo. Estou ouvindo só um ruído quando você fala. É porque eu estou achando que é porque você está com 3 entradas. Se você ficar com uma, dá certo. Não, tá, mas são pessoas diferentes, professor. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Nós estamos ouvindo bem, todas duas. Então, deve ser algum problema com o áudio do professor Alisson. Bom, pessoal, esse momento agora, vocês
Quem gostaria de fazer Eu não sei perguntas ao se eu professor, tentar sair, entrar, ver se pode melhora. colocar aqui no chat, fica mais fácil essa interação, já que ele está com esse probleminha no áudio. Eu realmente não consegui entender nada, nada. Não sei o que está acontecendo, não consegui. Eu vou eu acho que vocês estão me ouvindo, aí eu posso olhar o chat aqui, ver o que que tem, né, de demandas, de questões, se for o caso, para a gente fazer um debate. Perguntas, também pode abrir o microfone, né? Alguém tem alguma questão, pode se posicionar. Trocar experiências, né? Falar do que achou, que eu acho que é mais um espaço de troca mesmo, para a gente pensar como é que a gente pode, em certo sentido, construir aulas em que os nossos alunos se sintam protagonistas, né? Se sintam parte da construção desse conhecimento. Estou olhando aqui todas as perguntas, perguntando por lista de presença, avaliação será no contexto de aprendizagem, avaliação. Nenhuma pergunta, não vi nenhuma pergunta aqui ainda. Não tem, né? Perguntas, pessoal? Não, até o momento não, professor. Bom, agora ficou ótimo sua fala. Foi? Agora eu vi perfeitamente. Enquanto Então, algum professor formula alguma pergunta, se eu posso falar sobre o sorteio ou sim, terminar a ótimo. sua fala? Eu vou abrir aqui um aplicativozinho de sorteio, aí eu pediria para cada pessoa apenas uma vez colocar um número, né? Se alguém colocou um, aí outro vai ser dois, outro... Professor, eu tenho a relação deles, Diga. dos inscritos, que está aqui, de 1 a 35. Tem a lista, né? Com o nome deles. Tenho, nós temos. Aí Pode ser. eu posso lhe dizer um número, aí você me identifica na lista quem é que é esse número. Pronto, Pode ser? perfeitamente. Está aqui Já que você tem a ordem, né? a Com o nome lista. dos professores. Temos sim. Travou de novo. Né? Pronto, tá. O número 9 seria essa pessoa. Elizabeth Maria Silva do Nascimento, está na sala? Aí essa pessoa coloca aí a gente pode colocar o nome dela no chat. Elizabeth, ela entrou na sala, sim. Sim, está sim. Qual o prêmio dela, professor? 1 milhão? Professor, está ouvindo? Elizabeth Maria. Tá, vou notar aqui. Elizabeth, depois as meninas passam para não ficar aqui tão exposto, pode passar pelo e-mail, o endereço, que aí eu vou enviar. Mas aí, antes, esse livro que é sobre ensino de história. De qualquer forma, eu acredito que as bibliotecas de vocês, que é até onde eu sei, as bibliotecas da Prefeitura de Natal têm bastante livros. Eu diria que as nossas bibliotecas, né? Que ainda é uma política que vem dos governos de frente popular, né? Da Dilma e do Lula, que felizmente nos abasteceram com muitos livros. Mas eu tenho algumas propostas de como trabalhar esse ensino de forma protagonista, com qualidade e com várias metodologias, com vários recursos. Como estamos, acredito eu, entre a maioria aqui historiadores, né, professores de história, tem um livro muito bom, Como Usar o Cinema em Sala de Aula, né? Esse livro é um livro do professor Marcos Napolitano. Porque utilizar o cinema, ou, sei lá, trabalhar com documentários em sala de aula não é meramente passar um filme para o aluno e jogar ali, né? Existe todo
um roteiro que deve ser construído, umas explicações anteriores. Meu Deus, caiu. Não, professor, está normal, pode continuar. Está saindo, professor. Será que eu voltei, meu Deus? Está sim. Que internet foi essa? Como eu tinha falado inicialmente, né, infelizmente, o professor está com problema de internet. Vamos dar um minutinho para ver se ele retorna. Senão, a gente dá prosseguimento aqui às atividades. Não é isso, Luciano? Isso, Ana Paula, vamos aguardar um pouco. Ele está com uma dificuldade, né? Nós sabemos Pessoal, já que tem passamos no por nosso isso, né? chat aí o link para a lista de frequência, para que vocês possam assinar. Vamos aguardar mais um pouco. Elizabeth, eu vou encaminhar seu e-mail para o professor, tá bom? Aí ele entra em contato com a senhora e vê os trâmites para a entrega do livro. O link da frequência, só um minuto que a gente já coloca. Pronto, voltou. Só abre o microfone, professor. O áudio. Essa minha internet tá péssima, péssima, péssima. Eu peço perdão, mas acontece. Eu estava falando sobre as possibilidades a partir dos livros, né? E eu tinha dado uns exemplos aqui. Eu acredito que todos esses livros que eu tenho aqui tem nas bibliotecas, porque inclusive alguns que eu tenho são emprestados de 2 bibliotecas de escolas que eu trabalho. Esse aqui, Como Usar o Cinema em Sala de Aula, é um ótimo livro, porque o cinema ficou muito mal visto na escola, porque os professores, quando não tinha nada para fazer, passavam um filme, né? Eu mesmo estudei com professores assim, então a gente fica meio traumatizado. Mas trabalhar de forma interessante com o cinema é construir um roteiro, buscar entender a perspectiva da construção daquele filme ou daquele documentário, por que ele foi construído, em que época ele foi construído. E esse livro aqui é fantástico. Ele diz o beabá muito didaticamente, o Marcos Napolitano. Outro é ensinar e aprender história a partir das histórias em quadrinhos e das canções. Ó, esse livro aqui é muito bom, bem curtinho, um livro que tem 118 páginas e traz várias canções que a gente pode trabalhar em sala de aula, porque ninguém, apesar de ser maravilhosa, ninguém aguenta mais ouvir Mulheres de Atenas, né? Os professores só trabalham Mulheres de Atenas. Não que não seja uma boa canção. Aqui também sobre cinema, porque minha monografia foi sobre cinema, na época eu comprei. Aí o clássico aqui é organizado pela Carla Bazensky Pinsky, né, que tem texto do Leandro Carnal e outros historiadores. Aqui é fantástico. Né? Aqui ele chama de novos temas, que de novos não tem nada, né? São todos bastante batidos, né? São todos temas que a gente pode tratar muito bem. Tratar de biografia, sei lá, vai trabalhar com os alunos a partir da noção de história do bairro deles. Então, tem sempre pessoas muito interessantes no bairro, idosos que têm muito a contribuir, pessoas que têm histórias de vida brilhantes. Então, é fantástico, dá para trabalhar biografias. Esse livro diz como. Trabalhar direitos humanos nem se fala, né? Em tempos em que há uma banalização dos direitos humanos, então, esse tema é um tema muito em voga. História da alimentação. Eu trabalho sempre história da alimentação, porque eu adoro a comida, conhecer várias culinárias de vários lugares. E aí eu lembro que eu fiz um projeto em Extremóis, né, no Almirante, que é a escola do estado que eu trabalho, e aí a gente fez uma grande feira de ciências voltada só com comidas, com pratos. Tinha tantos pratos que eu pedi, eu delimitei por recorte histórico. Eu disse, olha, vocês vão trazer pratos, vocês vão pesquisar
é sobre a culinária indígena, pratos que estão extintos, e vocês vão tentar construir esse prato, né? Com a ajuda dos pais, claro, e não eram alunos tão pequenos, e eles trouxeram pratos que eu nem imaginava que existiam, né? E eles trouxeram a fonte de onde eles acharam, foram até ver Câmara Cascudo, que tinham... o famoso grude de hoje tinha outra elaboração no passado, e aí eles tentaram ser o mais fiéis possíveis. Então, dá para trabalhar alimentação, dá para trabalhar tecnologia, essa dá perfeitamente, né? Porque os alunos têm acesso a tablets, pelo menos a gente deseja que todos tenham no futuro, mas boa parte deles tem, né? E eles são muito bons, melhores que nós, podem ter certeza disso. Dá para trabalhar a história do próprio corpo, das danças. Então, esse livro, ele é fantástico. Novos temas que não são novos nas aulas de história. E aqui tem um grande clássico, né, que é o livro da professora Cici Bittencourt, né, que é Fundamentos e Métodos. Esse livro aqui, por exemplo, eu estou terminando um mestrado em História, isso aqui é uma leitura que perpassa todo o curso, e quem ainda pretende entrar, quem terminou a graduação, se for para o doutorado, vai usar, porque aqui é um livro, é um cânone, né, nunca vai ser esquecido. É isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, queria pedir mais uma vez desculpa por essas questões da internet e dizer que eu estou à disposição para trocar ideias com vocês, porque a minha ideia aqui era essa, de apresentar uma possibilidade, né, uma prática que deu certo, e seria bom ter... Opa, acho que caiu de novo, meu Deus. Estão me ouvindo? Opa. E ouvir de vocês. Seria bom ter ouvido de vocês também, né? Mas aí, se alguém ficou tímido, eu vou deixar meu e-mail e a gente pode trocar ideias. Até mesmo se alguns de vocês ainda não estão fazendo mestrado profissional, haverá seleção no final do ano. Eu aconselho muito. Eu digo que eu me formei novamente depois que eu fiz o mestrado profissional, porque a gente atualizou muita coisa. Então, um professor é também um pesquisador, né? E em sendo um pesquisador, ele precisa estar atualizado, né, sobre a historiografia, sobre o ensino que ele trabalha em sala de aula, sobre essas relações que a sala de aula mantém com a sociedade de conjunto, né? Então, eu acredito que até novembro essa seleção vai sair. Fiquem antenados. A UFRN oferece esse edital também em rede nacional, né? A UFRJ é a âncora, mas nós temos muitos mestrados profissionais na área de história nas universidades pelo Brasil afora, e tem surtido resultados muito interessantes. Agradeço às minhas colegas aí, mediadoras, que em certa medida que ajudaram, porque o negócio foi feio aqui da internet. E aí passo a palavra para elas.